Vamos mergulhar aqui numa investigação de um ciberataque, um caso bem do mundo real. A nossa missão é pegar um monte de dados brutos que parecem bem complexos e transformar isso numa história, uma narrativa clara de como um ataque realmente acontece. A gente vai usar só as pistas que ficaram para trás nos logs do sistema. Vamos lá? Essa aqui é a grande questão, né? O mistério que a gente precisa resolver. Como é que uma coisa que parece tão pequena, um e-mail suspeito, de repente vira um problemão de segurança? A gente vai tratar essa análise técnica como se fosse uma história de detetive mesmo, seguindo cada migalha de pão digital que o invasor deixou. Bom, toda investigação começa com uma pista. E no nosso caso, essa pista é um e-mail. Um e-mail que não parece certo, sabe? Aquele tipo de coisa que pode cair na caixa de entrada de qualquer um, a qualquer momento. Para desvendar esse caso, o nosso analista de segurança tem um kit de ferramentas digital. São 3 fontes de dados principais. Primeiro, os logs de e-mail, para a gente entender de onde veio a ameaça. Segundo, a telemetria do Sysmon, que é tipo uma caixa preta do computador, gravando tudo o que acontece por lá. E terceiro, os logs de DNS, que mostram todas as ligações que o computador tentou fazer para a internet. Cada um deles conta um pedaço da história. Então, o primeiro passo do nosso investigador é lançar uma rede bem ampla. A ideia é começar a procurar por iscas comuns de phishing nos e-mails que a empresa recebeu. Palavras como Bitcoin, cartão de crédito, essas coisas já acendem aquele primeiro alerta vermelho. E pronto! Aqui a gente encontra a pista mais importante. Olha só que interessante. Ameaças de fora são comuns, mas o que chama a atenção aqui é um e-mail interno espalhando um arquivo de script. Isso é um alerta de prioridade máxima, porque pode significar que o invasor já está dentro da casa. E o nome do arquivo? forceupdate.ps1. Bem suspeito. Ok, então a gente já sabe qual foi a porta de entrada. O e-mail foi o começo de tudo. Agora a investigação muda de foco. A gente sai do servidor de e-mail e vai direto para o computador do usuário. A cena do crime digital, por assim dizer. E isso nos leva para a segunda fase da nossa investigação. O foco total agora é entender o que exatamente aquele script malicioso fez na máquina que foi comprometida. O que aconteceu depois do clique? E aqui está a confirmação que a gente precisava. Assim que o script foi executado, 2 processos começaram a rodar. O PowerShell.exe e o RunDL32.exe. Bom, os dois são ferramentas legítimas do Windows, mas eles são os favoritos dos atacantes para executar código malicioso de forma escondida. Ver esses dois em ação logo depois do anexo ser aberto é a confirmação da infecção. E o ataque não foi só uma coisinha rápida. O Event de ID 13 do Sysmon mostra que o registro do Windows foi alterado. Essa é uma tática clássica para garantir a persistência. Ou seja, o invasor não queria só entrar, ele queria garantir que o malware dele continuasse rodando, mesmo se o computador fosse reiniciado. Ele queria uma chave da casa. Certo, a máquina está comprometida, o malware está tentando se instalar de vez. Qual é a próxima pergunta lógica? Ele tentou ligar para casa? Ou seja, será que o malware tentou se comunicar com algum servidor lá fora para receber novas instruções ou para enviar dados que ele roubou? Para responder essa pergunta, a gente vai para a peça final do nosso quebra-cabeça. Vamos analisar os logs de DNS. É aqui que a gente vai encontrar o rastro do servidor de comando e controle do invasor. É a conexão dele com o mundo lá fora. E bingo! Tá aqui a prova. Os logs de DNS mostram uma consulta para um domínio com um nome bem esquisito. autodiscover.tryhatme.finance. Esse é o endereço exato que o malware estava tentando contatar. Com certeza é o servidor do nosso invasor. Agora sim, com todas as pistas na mão, a gente chegou no clímax da investigação. Agora, a gente consegue montar a história inteira, conectar cada um dos pontos e revelar a cadeia completa do ataque, do começo ao fim. E essa linha do tempo aqui deixa tudo claríssimo. Começou com um e-mail de phishing chegando. Aí, o usuário executou o anexo. Isso criou um processo malicioso na máquina que, por sua vez, tentou se comunicar com o servidor do invasor. Do e-mail para o computador e do computador para a rede. A trama está completa. Olha, resolver um incidente é ótimo, mas o verdadeiro objetivo é evitar que o próximo aconteça. Então agora o foco muda. A gente sai do modo de reagir a um ataque e entra no modo de construir sistemas que podem impedir que isso aconteça de novo. Para fazer isso, o analista pega tudo que aprendeu nesse caso e transforma a reação em proatividade. Os passos são claros. Criar alertas automáticos para qualquer atividade suspeita, montar um painel centralizado para monitorar tudo e, claro, manter uma vigilância contínua na rede. Sendo mais específico, esses aqui são os alertas que teriam pego esse ataque em cada uma das suas fases.
um alerta para o e-mail de phishing inicial, um alerta super crítico para o movimento lateral, que é quando a ameaça se espalha por dentro da rede, e um alerta para a execução daqueles processos suspeitos. É assim que o aprendizado vira a proteção de verdade. Então, no final das contas, qual é a grande lição disso tudo? Essa última parte resume o aprendizado prático e como esse tipo de conhecimento é valioso na carreira de um profissional de cibersegurança. E aqui está o resultado prático. Pensa numa entrevista de emprego e alguém pergunta sobre experiência com análise de logs. Com base nessa investigação, a resposta pode ser muito mais poderosa. Algo na linha de: olha, eu tenho experiência em analisar logs de e-mail, de endpoint usando Sysmon e também de DNS, tudo isso dentro de um SIEM. Consigo correlacionar campanhas de phishing com a execução de processos e atividade de rede. Isso mostra que a pessoa não só olha dados, mas conecta os pontos e conta a história completa de um ataque. E isso nos deixa com uma reflexão final. Cibersegurança não é sobre resolver um único caso. É sobre uma caçada contínua. É vigilância constante e aquela curiosidade de encontrar e parar a próxima ameaça antes que ela faça algum estrago. O trabalho simplesmente nunca acaba.